Olá, meus queridos. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, diz o apóstolo Paulo, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Nós precisamos entender que não são as religiões que salvam, não são os costumes herdados de pais para filhos que salvam, não são as filosofias que salvam, mas apenas o nome de Jesus tem o poder para libertar a sua vida, para salvar, sim, a sua alma. Sabe por quê? Porque o seu corpo terreno, ele vai perecer. Quando você nasce, Deus joga em você espírito, a alma onde estão as tuas emoções e o teu espírito, que é o teu revestimento, o teu corpo espiritual. E as pessoas negligenciam esse corpo espiritual, porque as pessoas estão mais preocupadas com a sua carne, com isso aqui, que acaba. A nossa carne, ela acaba, ela se deteriora, ela fede. Você que fica dando só valor à sua carne, saiba, você está perdendo a sua vida. A grande verdade é essa. Você está perdendo a sua vida. E nessa luta constante entre o Espírito quer que você se volte mais para Deus, porque o Espírito ele é imortal, ele não morre nunca. Ele é imortal. O nosso corpo espiritual, ele é imortal. Mas a nossa carne é mortal. Você tem alimentado apenas a sua carne. E quando alguém fala de coisas espirituais para você, o Deus desse século, o mal, o inimigo, sim, não é fábula não, é inimigo, porque ele existe, é o sistema que nega Cristo, ele cegou o teu entendimento. Eu fico vendo tantas pessoas cegas, há anos presas na religiosidade, servindo a outros deuses, servindo a fundadores, homens mortais, como eu, como você, de religiões apenas. E negligenciando Jesus, colocando esses homens mortais, imperfeitos, que morreram, cujos seus restos mortais estão lá nas sepulturas, colocando esses homens no lugar de Jesus. Tem pessoas que estão fazendo isso há anos, não é há 1, 2 anos, 40 anos das suas vidas ou mais, dedicadas a cultuar homens comuns que já morreram e a colocar esses homens no mesmo patamar de Jesus. Não existe um patamar para Jesus. Ele é Deus. Ele está no patamar de Deus. Então, você não pode servir a 2 senhores. A Bíblia é clara nisso. Se você serve a Deus, se você diz que ama Jesus, mas ao mesmo tempo você diz que ama outros homens que você considera como divindades, não adore homens como divindades, não adore coisas como divindades, nem pessoas como divindade. Adore somente a Jesus. Só a Ele preste o seu culto. A palavra de Deus é clara. Não estou falando de religião. Não estou falando que os religiosos, que os católicos, que os evangélicos são os donos da verdade. Mas todo aquele que acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele possui essa verdade dentro de si. Aquele que não acredita, ou que acredita nisso, mas acredita em outras coisas, aquele que coloca Jesus abaixo
e coloca o fundador da sua religião acima, ele está condenado. Sim, a sua alma, o seu espírito está condenado. Está condenado para depois que sair daqui. A vida é feita de escolhas. Você escolhe. O Deus desse século cegou o entendimento justamente para que as pessoas não vejam, não consigam enxergar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Porque existe o falso? Existe. Existe o humano, o humanista, o homocêntrico, que coloca o homem como centro. Não que coloca Cristo como centro. E isso aí é religiosidade. O homem não pode ser o centro. Cristo é o centro da igreja. Ele é o dono da igreja. Homens não são donos de igrejas, de religiões. Porque as fundaram, porque criaram elas aqui na terra. A igreja é única. É a igreja de Cristo. E essa igreja não tem rótulos. Ela não tem denominações. Ela é a noiva de Cristo. Meus queridos, nós não pregamos a nós mesmos. Eu não estou aqui para pregar a mim mesmo, a não ser lhe dar o testemunho da minha vida, daquilo que Deus fez por mim e que pode fazer por você. Que não é apenas vitórias, campanhas e campanhas para fazer a prosperidade vir, o dinheiro vir, a vida melhorar, a vida ficar 100%, vida perfeita. Não existe a vida perfeita. Não existe a vida perfeita. A grande verdade é essa, não existe. A vida perfeita, ela não é aqui nesse mundo, é lá no outro. Né? Então, você precisa entender, e eu quero te deixar bem claro, que como o apóstolo Paulo diz aqui, das trevas resplandeça a luz. É possível? Sim. E essa luz é Jesus. Não há outro. Não há outro caminho que possamos seguir. Veja bem, eu não estou falando mal da sua religião. Eu não estou falando de religião aqui. Eu estou falando para que você pense fora da caixinha religiosa. Tá, na religião você vai começar a apontar o erro das pessoas lá dentro. E elas erram mesmo. E serão punidas por esses erros. E já estão sendo punidas, sabe por quê? Porque com Deus não se brinca. Se Ele lhe dá uma responsabilidade de estar à frente de um ministério, você é muito mais cobrado e exigido. Então, se você não ficar firme, se você não vigiar, se você não manter a palavra de Deus acesa dentro de você e deixar que o mundo, que a concupiscência da carne, que a sua vaidade, o seu ego entre, você vai cair. Você vai ser motivo de escândalo, de escárnio das pessoas. E aí daquele, como diz a palavra aqui, que vem levar outros a tropeçar, que é motivo de escárnio, de escândalo para a palavra de Deus, que envergonham o evangelho de Cristo. Mas independente dessas pessoas, você não pode olhar para elas. Você vai olhar para Jesus, porque Ele sim é perfeito. E a obra que Ele é perfeita. Não é obra de homens, de fundadores, de religiões. Não. É obra divina, de Deus, de arrependimento, de perdão, de sangue, de cruz, de salvação. Por mim e por você. Nós não merecíamos nada disso. Mas Ele foi lá e pagou o alto preço. E essa mensagem será pregada até o último dia de existência dessa terra. Haja o que houver. A mensagem de Cristo não vai parar de ser pregada. A sã doutrina, a verdadeira mensagem é essa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Tenha te iluminado. Shalom. Paz e prosperidade.